Hans Asperger. Algumas pessoas pronunciam Asperger, mas eu não fico à vontade falando assim o G. Então, é Asperger. Esse homem fez uma descoberta para a questão comportamental e o transtorno revolucionária. Ele descobriu e deram o nome do transtorno em homenagem a ele, até uma certa data. Essa síndrome de Asperger tem o quê? Tem problemas com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, tem práticas e rituais comuns, dificuldade de comunicação, pouco interesse, problemas de coordenação, habilidosos e talentosos em alguma área. Essa síndrome de Asperger é aquele nível 1 que nós chamamos hoje. Por uma questão política, tiraram do DSM-4, que fala sobre os transtornos, tiraram esse termo e disse: todo mundo que tem Asperger vai cair no autismo, no pacote do autismo, do nível 2 e 3. Vou chamar o 1 para cá. Deu um problema isso, meus irmãos. Porque a síndrome de Asperger é chamado nível 1 hoje, e o problema pior é que chama de leve. Não tem nada de leve. Vou fechar o raciocínio e vocês vão entender. A síndrome de Asperger não tem problema intelectual, déficit intelectual. Ele vem com sua normalidade no intelecto, aprende bem. Alguns têm até o intelecto superior aos ditos na normalidade. Então, quando a pessoa era diagnosticada com síndrome de Asperger, o cuidado e o tratamento era diferenciado de um autista. Agora, por que tiraram esse termo? Porque Asperger era um alemão e esteve envolvido no nazismo. E naquela época ele recolheu algumas pessoas com deficiência para serem mortas. Vamos entender um pouquinho. Se um russo hoje, com o nome do presidente da Rússia, Vladimir Putin, descobre algo assim significativo sobre a ciência, vamos dizer, a cura do câncer, ele jamais vai ter esse privilégio de ter o nome dele reconhecido como um cientista, como alguém que descobriu, porque para o Ocidente ele é uma aversão. Ele é terrível. Então, da mesma forma, com Hans Asperger, ele não pôde ficar. E aí ficou um problema na sociedade que, eu vou voltar o slide aqui, para o doutor Lucelmo, o que está com um filho com fone, Benício, volta aí o slide. No tempo, na infância dele, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Intelecto bem, se comunica excelentemente bem. E qual o problema nisso? Pronto. Tem alguns signos sociais que ele não entende. Por exemplo, vocês estão prestando atenção, mas se eu observar direito, alguma pessoa distraída, ou já com sono, ou já com fome, eu identifico que está me dando um sinal sem dizer, termina logo, porque a gente começa a ficar agoniado. É sinal, e o Asperger ele tem que ser treinado para entender esse símbolo, né? Por exemplo, ele vai paquerar uma menina, aí ele começa a conversar, a menina está dando atenção, daqui a pouco ela abaixa a cabeça e mexe o cabelo. E faz assim como se estivesse com sono. O Asperger não vai perceber esse signo que está dizendo, para de falar, e já está ficando chato. Que problema tem isso na sociedade? Não tem problema nenhum. Ele é superdotado, maravilhoso? Tem. Esse signo é importante para a gente saber até que ponto eu vou, até onde eu falo, né? Então, alguns termos no passado que os médicos usavam, isso era
forma da medicina tratar. Falava louco, neurótico, psicótico. A sociedade não deixou de falar, não. A sociedade continua achando à vontade, consegue se comunicar. Ele é maluco. A medicina muda, mas a sociedade pega esse tipo de comunicação e continua ramificando, até que o conhecimento bate. O termo não é esse, não. Então, saiba que todo nível 1, chamado de leve, que já saiu do termo da medicina, esse leve, que traz um problema muito grande, ele é Asperger. O tratamento é diferente, ele não tem problema intelectual, ele tem problema com signos, ele tem aptidão somente para uma coisa, ele é muito focado em uma coisa. Então, para que isso equilibre para ele, para que não venha trazer prejuízos na vida dele, existem as terapias. Só que é diferente do nível 2, que geralmente tem um comprometimento intelectual. E o 3, você ensina com 5 vezes. Esse objeto é livro. Para uma criança típica, esse objeto é livro. Livro, livro, livro. Com o nível 2 e 3, vai ter que ter muito tempo mais para ensinar, mas ele aprende com mais tempo. É como se fosse numa corrida. Você dá a largada, alguns disparam assim, você fica assim, poxa, já foi na frente, mas vai andando devagarzinho. Daqui a pouco você vê ele lá mofando, cansado, porque disparou, e você está devagar, ó. Vai chegar todo mundo, só que chega diferente. Se valorize da forma que Deus te fez. Você tem potencialidades e precisa